Kim, qual é o conselho que você daria para ele? Imagina que você lá no começo estava na mesma situação que ele, naquele empate. Qual foi a tua virada de chave para começar a lucrar e romper a linha da água? Bom, para mim o que funcionou muito bem foi explorar melhor os dias bons, foi explorar melhor os movimentos bons de mercado. E em algum momento eu percebia que eu fazia uma entrada, fazia minha parcial ou não, e depois o mercado dava outros sinais, porém eu não entrava, porque eu já estava parcialmente posicionado. Quando eu estava fora, eu estava procurando entrada. Então isso significa o quê? Em uma pernada de 1.000 pontos, se eu tiver 3 entradas, eu tenho que explorar essas 3 entradas. Não é porque eu já estou comprado que eu não posso fazer as outras 3 entradas. Muito pelo contrário, eu tenho que aproveitar elas para exponencializar o meu resultado. Então eu passei a ser mais agressivo nos dias bons e nos movimentos bons. E aqui vai uma pergunta, você tem feito isso? Quando você entra com 10 contratos lá na retração, o mercado faz o movimento que você queria, parcial, ele faz outra retração, você entra de novo? Não. E se você tivesse líquido, você entraria? Sim. Não. Então aqui é um bom ponto para você começar a pensar. Se está dentro do método, você tem que fazer. Porque é o lance que eu estava te explicando. Você abre a sua loja para vender ovos de Páscoa e no dia da Páscoa vendeu 2 ovos, você fala, bati minha meta, não vendo mais? Não, você quer vender o estoque inteiro. Então o dia bom, você tem que aproveitar 1, 2, 3, 5, 10 entradas se tiver e arrancar o couro do mercado. É isso que me levou a destravar e começar a ver mais resultado. E aí os 5 dias bons vão te trazer um resultado financeiro tão expressivo que vão pagar talvez os outros dias que não são tão bons assim. Da escassez. Qual é o tamanho da tua mão hoje que você opera? Pequena, são 10 contratos de dólar, 10 contratos de índice e 5 de dólar. Não é pequena, não é pequena, não. Desculpa, mas não é pequeno. Pequeno é 1 contrato de dólar, 2 contratos de índice. Então você já relativamente se expõe significativamente, exatamente. O Kim, ele acha que a mão é pequena. Não, muito pelo contrário, é uma bela mão. Inclusive, quando a gente pensa na volatilidade que o mercado vem tendo, 10 contratos de índice, pegar 300, 500 pontos não é algo tão difícil assim. A gente está falando de... 500 pontos é R$1.000. 500 pontos com 10 contratos. Belo financeiro. É pouco? E aqui eu volto no que o Marcelo trouxe. Quantas estratégias você tem? Beleza. A gente entendeu que são pelo menos 3. Retração de FIBO, linha d'água e micropivô. Qual delas você realmente é especialista? Retração de FIBO. Retração de FIBO. Então, será que não faz sentido você fazer uma auditoria? Vamos lá de novo, como empresário. O que você faz na sua empresa? Você tem que auditar os números, você tem que entender qual produto que traz mais margem. O produto que traz mais margem é aquele que você vai investir mais em marketing, é aquele que você vai contratar mais gente para poder empurrar cada vez mais aquela frente, e é ali que traz mais receita. Então, se você está me falando que você é especialista em retração, faça uma auditoria das operações de retração. Chegue à conclusão se elas de fato trazem retorno para você ou não. Se elas de fato estão trazendo retorno, é a hora de você talvez colocar mais energia nessas operações. Acreditar mais nessas operações. Ser mais agressivo nessas condições. E talvez até, auditando o operacional, você vai encontrar informações que talvez você tenha que deixar de fazer micropivô. A margem de lucro ali, de repente, é tão pequena, está só te trazendo mais dor de cabeça do que resultado. E tem uma coisa que o Kim falou que eu falo, você que gosta da parte estatística e do dado, e qualquer empresa, a tomada de decisão, ela tem que vir em base de dados, né? Você tem que pensar que, por exemplo, às vezes você está numa operação... equilibrar vários operacionais é muito mais complexo para gerar resultado, porque a gente não é um robô. O robô, ele consegue fazer... Se o operacional 1 aparece 3 vezes no dia, o operacional 2 apareceu 2 vezes no dia, o operacional 3 apareceu mais 2 vezes no dia. Só que enquanto você está posicionado em um operacional, o outro aparece, às vezes, isoladamente, a curva de cada um é positiva. Só que quando a gente opera na mão, a gente não faz isso ao mesmo tempo como uma automação faz.
Então, para quem quer operar o mercado na mão, eu sempre falo, é que eu sei que é muito sedutor ter várias ferramentas na sua caixinha de ferramenta para operar o mercado em cada cenário. Mas isso é uma construção de curva de tão longo prazo que é primeiro fazer uma coisa só. E aí vale pegar isso, falar assim, esse aqui é o que eu consigo, que fico mais confortável, eu opero melhor, eu consigo ser mais disciplinado. Por exemplo, um scalp ou não, é uma operação de tendência. Pega uma única coisa primeiro para fazer muito bem feita, porque só assim você transforma uma curva teórica de backtest em resultado de conta real. E um detalhe, em cima do que a Mari estava falando e o Kim também falou, que eu entendi ali também, tem mais ou menos 3 modelos operacionais objetivos, Sim. bom para operar, só que eu ouvi ali quando tu falou, aparece que são filtros também, que te dão uma confirmação. Talvez esses filtros possam estar atrapalhando também o resultado. Então, eu falo isso porque, estatisticamente, quanto mais filtros tu começa a colocar numa operação, eles começam a bloquear outras operações. Então, acaba que filtros não conversam com a parte objetiva do trade. Então, fazer a auditoria, analisar, veja se realmente aqueles filtros fazem sentido, se não vale a pena daqui a pouco tirar esses filtros ou diminuir os filtros para dar a confirmação na tua entrada e ela ficar 100% objetiva. Em média, são quantas operações por dia? 3. 3 operações por dia. São 3 no índice e 2 no dólar no máximo. Porque você limita ou porque o operacional Não, dá eu isso limito. de chance? Eu limito. Você faz 5 operações por dia. Sim. E você chega a estar posicionado nos 2 ativos ao mesmo tempo? Sim. Aqui vai mais uma pergunta. Se aparecer 7 retrações ao longo do dia, você não vai fazer porque você se limitou a X quantidade de operações? Você, como empresário, você coloca limite de vendas para sua Não. empresa? Então, o dia bom, por que você não está explorando mais dos trades? Se aparecer 10 boas retrações onde você deveria fazer o seu relatório de performance explodir, porque são 10 boas condições onde você se especializou, por que você não está fazendo? Será que essas limitações aí não estão te levando muitas vezes a ficar entre as 9 e as 11 tentando esse número de operações e ali foi o mercado ruim e de repente depois das 11 o mercado melhorou? O que eu quero dizer com isso? Traz para o ângulo empresarial. Você tem uma empresa que vende chocolate. O ovo de Páscoa você vai vender o ano inteiro? Não. Você vai ter um pico de vendas na data comemorativa. A gente vai ter pico de receita operando o day trade nos dias bons. E os dias bons, se a gente tiver limitação, a gente não vai explorar o máximo possível do que o mercado tem para oferecer. Conclusão, isso vai impactar no seu DRE. Kim, qual é o conselho que você daria para ele? Imagina que você lá no começo estava na mesma situação que ele, naquele empate. Qual foi a tua virada de chave para começar a lucrar e romper a linha da água? Bom, para mim o que funcionou muito bem foi explorar melhor os dias bons, foi explorar melhor os movimentos bons de mercado. E em algum momento eu percebia que eu fazia uma entrada, fazia minha parcial ou não, e depois o mercado dava outros sinais, porém eu não entrava, porque eu já estava parcialmente posicionado. Quando eu estava fora, eu estava procurando entrada. Então isso significa o quê? Em uma pernada de 1000 pontos, se eu tiver 3 entradas, eu tenho que explorar essas 3 entradas. Não é porque eu já estou comprado que eu não posso fazer as outras 3 entradas. Muito pelo contrário, eu tenho que aproveitar elas para exponencializar o meu resultado. Então eu passei a ser mais agressivo nos dias bons e nos movimentos bons. E aqui vai uma pergunta, você tem feito isso? Quando você entra com 10 contratos, lá na retração, o mercado faz o movimento que você queria, parcial, ele faz outra retração, você entra de novo? Não. E se você tivesse líquido, você entraria? Sim. Então aqui é um bom ponto para você começar a pensar. Se está dentro do método, você tem que fazer. Porque é o lance que eu estava te explicando. Você abre a sua loja para vender ovos de Páscoa e no dia da Páscoa vendeu 2 ovos, você fala, bati minha meta, não vendo mais? Não, você quer vender o estoque inteiro. Então o dia bom, você tem que aproveitar 1, 2, 3, 5, 10 entradas se tiver e arrancar o couro do mercado. É isso que me levou a destravar e começar a ver mais resultado.
E aí os 5 dias bons vão te trazer um resultado financeiro tão expressivo que vão pagar talvez os outros dias que não são tão bons assim. Mas aqui é um outro ponto que a gente vai ter que discutir mais à frente também, Kelly. Rocket Trader é uma plataforma inovadora desenvolvida para atender as necessidades dos traders, oferecendo uma experiência de trading com foco em estabilidade, performance e segurança, em versão web e app, sendo compatível com diversos sistemas. Ela garante estabilidade e versatilidade, permitindo que você opere com confiança e flexibilidade. E sabe o que é melhor? Ela é compatível com Android, iOS, Mac e Windows. Faça suas operações serem mais eficientes. Acesse a oportunidade na link da bio do perfil.